Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 19 e 20. O capítulo 19 de Isaías é a sexta profecia sobre a queda das nações. Agora a sentença será contra o Egito. Dos versos de 1 ao 15, Isaías falará sobre o julgamento do Senhor ao Egito. Verso 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Deus indica através do profeta que iria expor a fraqueza total de tudo o que o mundo considerava grande sobre o Egito. A terra dos temíveis faraós seria envergonhada através dos seguintes acontecimentos. Primeiro, haveria falência da religião, como lemos no verso 1. Deus envergonhará a religião egípcia. Em uma carruagem de nuvem, o Senhor mostrará a fraqueza dos deuses do Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá. Segundo, desolação da terra pela guerra civil, versos 2 e 3. O confronto começará entre os próprios egípcios, verso 2. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Terceiro, o Egito perderá todo o seu poder político, será subjugado pelos assírios, passará por violentas invasões também de outras nações. Versículo 4. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Quarto, falência da economia, versos de 5 ao 10. Deus envergonhará a economia egípcia. A inundação anual do Nilo seria um fracasso, resultando em um colapso das economias básicas vindas da agricultura, pesca e tecelagem. Verso 5. As águas do Nilo vão baixar e o rio vai ficar completamente seco. Quinto, falência cultural, versos de 11 ao 15. Deus envergonhará a sabedoria egípcia, incapaz de explicar racionalmente a série de calamidades nacionais. A sabedoria egípcia entrará em colapso. Isaías ridiculariza a incapacidade dos sábios em oferecer uma solução. Eles ficarão tão confusos como bêbados e os seus conselhos confundirão ainda mais. Verso 12. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Todas as camadas sociais do Egito estariam em grande aflição, todas estariam no grande estado de desemprego e necessidade, mas Deus ainda tinha um brilhante futuro para o Egito. Dos versos 16 ao 25, Isaías trará uma profecia descrevendo a conversão dos egípcios ao Senhor o nosso Deus, usando em 5 parágrafos a expressão naquele dia. Naquele dia o Egito reconhecerá a mão do Senhor, verso 16. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. Naquele dia, muitos egípcios, 5 cidades, se arrependerão genuinamente diante de Deus. Verso 18. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará a Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor será adorado. Verso 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Os egípcios experimentarão opressão pelos inimigos do Senhor, mas seus gritos de socorro serão atendidos. Deus enviará um Salvador para libertá-los. O Senhor se dará a conhecer aos egípcios e eles o adorarão. Verso 20 e 21. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Esse Salvador pode ser entendido como o Alexandre o Grande, que foi enviado para libertar os egípcios da opressão persa. Todavia, sem dúvida nenhuma, tipifica o Salvador de toda a terra, que viria sobre a terra para libertar todos os povos, e não somente os egípcios da opressão de Satanás, o nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Sabe, a profecia contra o Egito é uma forte expressão da verdade que Deus
Ele fere, ele abre a ferida e depois ele mesmo cura. Verso 22, ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e ele lhes atenderá às orações e os curará. Deus muitas vezes faz a ferida para que ele mesmo cure e revele a sua glória, como fez com os egípcios. Naquele dia o Egito desfrutará de tranquilidade. Versículo 23. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito, e juntos os dois povos adorarão ao Senhor. Naquele dia, a bênção do Senhor será estabelecida. Versículo 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. No reino do Messias, antigos inimigos se unirão em paz. Mesmo o Egito e a Síria, que ficavam em polos geográficos e politicamente opostos, experimentarão um novo relacionamento. Esses antigos inimigos serão ligados por uma estrada que Isaías se refere como adoração ao Senhor, no verso 23 que lemos. O Evangelho da salvação de Cristo une os homens de todas as nações. Nós temos visto o cumprimento dessa profecia. Gente de todos os povos tem sido congregados à Igreja de Jesus. A Igreja de Cristo tem sido um instrumento de bênção sobre esta terra. Verso 25. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Assim temos podido contemplar e fazer parte da bênção de Deus prometida a Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ainda o melhor está por vir, quando estaremos todos juntos glorificados, em meio à multidão dos salvos. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro o adorando. Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. No capítulo 20, Isaías falará acerca do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Verso 1. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Essa profecia foi lançada provavelmente um pouco depois do capítulo 19. Precisamos lembrar sempre que a Bíblia não está em ordem cronológica. Todavia, aqui vemos o cumprimento da predição de Isaías no capítulo 19, verso 4. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Isso se deu em 711 a.C., quando o rei Sargão enviou seu principal general Tartã. Todavia, no verso 2, Deus dá uma direção inusitada ao profeta. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Isaías passou a vestir a roupa que os escravos utilizavam. Era uma espécie de saco e parte das nádegas, a depender do movimento, aparecia. Era uma grande vergonha. Mas Isaías, como servo fiel, obedeceu ao Senhor e fez como ele ordenou. Isso significava a grande vergonha pela qual o Egito e a Etiópia passariam. Verso 4. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Precisamos de servos como Isaías. Devemos estar dispostos a seguir a direção de Deus a todo custo, não importa as consequências ou a popularidade dela. No caso de Isaías, ele teve de suportar grande vergonha, contudo ele não hesitou. E tudo isso para causar espanto ao povo de Deus que confiava no Egito, que fora muitas vezes enganados por eles, mas que agora viram que nada podiam fazer para ajudá-los, nem eles e nem muito menos os seus deuses pagãos.
versículos 5 e 6. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles que quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Esse é o desespero daqueles que confiam nos homens e não no Senhor, que pode transformar toda e qualquer situação, que tem poder para trazer à existência as coisas que não existem. Há porventura algo demasiadamente difícil ao nosso Deus? Foi essa pergunta que o anjo do Senhor fez a Sara quando ela ouviu e riu que seria mãe aos 90 anos de idade. Será que você pode crer no impossível? Que Jesus os abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 21 e 22 do livro do profeta Isaías.